Alô galera, tudo bem com vocês? O missionário João Batista Ferreira na área. Vou começar a nossa formação, galera, fazer vídeos formando um pouco melhor o nosso público, né? Nossos inscritos, porque as heresias elas crescem e crescem em abundância. E você tendo bem formado, entendido nas escrituras e na tradição, você vai a sua fé não vai balançar, você não vai cair em meio aos problemas da sua vida ou até aqueles falatórios, né, dos irmãos protestantes. A igreja que nós participamos, a igreja católica, ela é a igreja de Jesus Cristo, o próprio fundador, né? Jesus Cristo, por isso que ela é divina, ela é 100% imaculada, né? Quando eu estou falando imaculada aqui, eu estou falando a igreja, né? Nós membros somos pecadores, somos fracos, né? Olha, os irmãos protestantes, eles querem corroer a igreja, e eu queria que você compartilhasse essa formação para passar para mais amigos seus. Eu sei que a gente, quando faz vídeo de refutação, eu tô com esses inscritos todos com vídeos de refutação, mas eu não vou fazer tanto vídeo mais de refutação. Eu creio que eu possa fazer alguns quando eu ver alguma abominação, mas é tanto canal fazendo vídeo de refutação, né, que eu não vou fazer tanto vídeo de refutação, mas sim vídeos explicativos da nossa doutrina, né? E acusações protestantes, né? Eu tenho aqui várias datas que os protestantes usam para dizer que foram introduzidas as doutrinas católicas nessas datas e não vem dos apóstolos. E eu vou quebrar uma por uma. Eu vou dar mais de 100 aulas aqui para vocês. Hoje, na primeira aula, prestem atenção, vai ser algo muito bom. Bíblia e tradição. O que é que a gente vai falar? Bíblia e tradição. Os protestantes ficam com a sola escritura e a gente fica com os dois. Ó, que maravilha! Vou mostrar para vocês escritos da patrística de dois gigantes. Eu já fiz 2 pequenos vídeos e coloquei para vocês. Fala de Santo Irineu de Lyon, fala de Eusébio de Cesareia, para vocês entenderem. E com a Bíblia, olha, eu vou mostrar para vocês um escrito de Eusébio de Cesareia, o historiador católico, o padre, que o que Paulo escreveu lá em Tessalonicenses, na segunda Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 6, os caras colocavam em prática de fato mesmo. Vou mostrar para vocês. Mas agora, porque os irmãos protestantes, eles querem corroer a nossa fé, e eles falam que a nossa tradição é humana, e usam textos fora do contexto, quando Jesus fala da tradição judaica e dos preceitos humanos que os judeus colocaram, adaptaram para a sua tradição recebida de antigos para antigos, né, e não de Deus. Eles colocam esses textos para dizer que a nossa tradição é uma tradição inventada por homens, e eu vou mostrar para vocês, começando de hoje, e cada vez que eu vou fazendo um vídeo eu vou colocando alguma data. Hoje eu vou quebrar primeiro essa argumentação da questão da nossa tradição ser uma invenção de homens, né? Prestem atenção que essa formação vai ser boa. O primeiro a falar é Santo Irineu de Lyon, ali nascido pelo ano 130, o seu martírio não se sabe se é no ano 206 ali mais ou menos, né, depois de Cristo. Santo Irineu, para Santo Irineu, a tradição da igreja católica, que católica é bom a gente entender bem, você aí, meu irmão, minha irmã, que a igreja começou a ser chamada de igreja católica desde o ano 107 por Santo Inácio de Antioquia. Hoje eu vou mostrar que Santo Eusébio de Cesareia, no ano 265, o seu nascimento, ou 266 adiante, ele já chamava a igreja também de católica. Não foi Constantino, como fala o povo, não, tá certo? Vamos ler patrística e a Bíblia. Olha o que fala Santo Irineu de Lyon. De certo modo, a tradição é superior às escrituras, pois os autores sacros antes pregaram e depois escreveram o que ensinaram. A igreja caminhou, como lá em Atos dos Apóstolos a gente vê, né? Ela caminhava e ela pregava para poder ser escrito, né? Para Santo Irineu, olha a afirmação que ele fala, né? Ele afirma que a igreja de Roma é a maior, mais antiga e mais conhecida de todas, fundada e estabelecida em Roma pelos 2 gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Olha, os irmãos protestantes falam que Pedro não foi para Roma. Tem testemunho na patrística que crava
que o martírio de Pedro foi em Roma, rapaz, preste atenção, demonstrando que a tradição recebida dos apóstolos é a fé anunciada aos homens, chegaram até nós pela sucessão dos bispos. Olha, eu não vou adentrar muito não, mas é um grande escrito, o que Irineu escreveu, né, contra as heresias, né. Olha, vamos entender um pouco dessa questão da tradição. Eles nos acusam que a gente, no começo dessa formação, vou deixar bem claro para vocês, que eles nos acusam que a gente temos um fundador, que não é Jesus. A Igreja Católica foi fundada por Constantino, ano 311, 313, o famoso Edito de Milão. Eles não entendem nada de escritura, nem de contexto tradicional, né? Aqui há um erro seríssimo. No início do cristianismo, ainda não estava definido o Novo Testamento ou o cânon bíblico completo para se seguir fielmente as escrituras, né? Aí entra a tradição, né? Como você diz, tudo que era ensinado nos primeiros séculos vinha da tradição passada, de geração por geração, a sucessão dos bispos, a sucessão apostólica. Os primeiros escritos do Novo Testamento, por exemplo, apareceram 20 anos depois da morte de Jesus, começando pela carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, se eu não estiver enganado, dado, aliás, que chegou até nós pela tradição. Olha a tradição da nossa igreja como é forte. Lucas, por sua vez, antes de escrever o seu evangelho, endereçado a Teófilo, consultou pessoas que conheciam a pregação de Cristo. Confira no capítulo 1 de Lucas, verso 3, como Lucas ele teve esse cuidado, né? Porque as escrituras do Novo Testamento, começando pelos evangelhos, é bom você entender, falam-se, a teologia fala, que foi Marcos que escreveu o primeiro, não derivando do próprio Marcos, mas que ele apenas colocou no papel o que São Pedro explicava para ele, né? Até Eusébio de Cesareia coloca nesse sentido, né? Quando ele faz o seu evangelho, depois vem Mateus e depois vem Lucas. Mas reparem que os evangelhos eles falam os mesmos assuntos, mas não necessariamente as mesmas situações, né? Marcos no evangelho mais rápido, Mateus no evangelho mais longo, com mais detalhes. Lucas dá outros detalhes que Mateus não tem, como o nascimento do nosso Senhor Jesus. E falam-se que veio de uma fonte chamada fonte que. O que era essa fonte? Não se sabe se era uma fonte oral ou escrita. Sabe que Lucas e Mateus pegaram muita coisa que não tinha em Marcos, que falam-se que foi o primeiro evangelho, e trouxe para nós, através da tradição, aqueles acréscimos que eles colocaram sobre os atos da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos um pouco para as escrituras, né? Para nós mostrarmos um pouquinho. Eu vou usar só a Bíblia Ave Maria, uma Bíblia boa, né? Para a gente, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala muito bem essa questão. Escute bem essa formação, para você entender bem o que é patrícia. Eu já mostrei que Irineu de Lyon, ele fala que a tradição é superior à escritura, porque primeiro os apóstolos pregaram, depois escreveram, né? E ele dá uma grande ênfase para a igreja de Roma. Preste atenção. Aqui tem, se for falar da Patrística Maria, tem muita coisa, né, sobre a nossa igreja. Antes de Constantino, antes do ano 311, a chegar a 313, o Edito de Milão, antes já tinha esses heróis, né, que testemunhavam o Cristo crucificado e ressuscitado. Preste atenção o que fala São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 15, perdão, o H que eu cometi, o capítulo 2, verso 15, galera. Escutem bem. Assim, pois, irmãos, ficais firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha a pérola que ele colocou. A tradição e a escritura caminham juntos, seja por palavra, seja por carta nossa, né? Interessante que também ele coloca em Timóteo, no capítulo 2, verso 2, a segunda Timóteo, ele coloca algo interessante, né? São Paulo
ele dá uma ênfase muito grande à tradição, né? Preste atenção como ele coloca, ó. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confiai-o a homens fiéis que por sua vez sejam capazes de instruir os outros. Olha, a transmissão viva voz da igreja. Por isso que na Tessalonicense ele coloca, seja por carta, por palavra, ou seja por carta nossa, a transmissão via apostólica, né? Se a gente for caçar outro texto, Colossenses, a gente vamos entender um pouquinho também dessa questão. No capítulo de Colossenses, capítulo 2, verso 8, Colossenses, depois de Filipenses 2, verso 8, vamos entender um pouco do que Paulo colocava, né? Ele coloca claramente, ó, estais de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias vãs, sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Aqui é um texto, galera, utilizado pelos irmãos protestantes. Reparam que Paulo, isso é para ficar bem claro, Paulo, ele colocava a tradição e a escritura juntos, e aqui ele coloca, em meio às heresias já combatidas por Paulo naquela época, ele já coloca a tradição que não era apostólica, mas sim em meio às heresias, Paulo já combatia, né, com muita firmeza, né? Mas repare o que Paulo fala da tradição e como a igreja viveu a tradição. Olha, no capítulo 3, verso 6, da 2 Tessalonicenses, algo sensacional que eu vou mostrar aqui nos escritos de Santo Eusébio de Cesareia, como viveu a tradição a nossa igreja. Escutem bem, esses textos aqui bíblicos eu vou deixar no começo do vídeo para vocês seguirem, tá bom? Olha, verso 6 do capítulo 3 da 2 Tessalonicenses. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Repara que no capítulo 2 de Colossenses, verso 8, São Paulo está falando de uma tradição herética vinda das heresias. Mas repare que eu dei esse contexto para mostrar para vocês que existe aquela tradição condenada por Jesus e os fariseus. São Paulo condena aqui no Colossenses 2,8 nas heresias, mas no demais a tradição apostólica recebida dos apóstolos, essa é santa, essa é salutar, e ela caminha com as escrituras. No próprio capítulo 2, verso 15 da 2 Tessalonicenses crava isso. Mas repare que São Paulo fala para se afastar dessas pessoas. Olha o que aconteceu no quarto livro, se eu não estou enganado, de Eusébio de Cesareia, historiador da igreja. Olha um fato que aconteceu com São Policarpo e também com São João Evangelista, que eles não caminhavam com hereges, eles não sequer conversavam com hereges. Olha como eles colocaram em prática as palavras de São Paulo. São Policarpo viveu logo após, conviveu com São João Evangelista, antes de São João Evangelista morrer, depois que ele escreveu o Apocalipse. E São Policarpo viveu no século I, começo do século I, meados do século II. Olha o testemunho que Santo Eusébio de Cesareia pegou deles dois. Ó. Primeiro, São João Evangelista, ele narrando um acontecimento que aconteceu na vida de São João Evangelista. Alguns também ouviram-no contar que João, o discípulo do Senhor, tendo ido a Éfeso, quis banhar-se, mas vendo ali Cerito, saiu do balneário sem se banhar, dizendo: fujamos daqui para que o balneário não desabe. Aí se encontra Cerito, o inimigo da verdade. Olha só como João Evangelista botou em prática aqui o que São Paulo coloca na 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 6. Olha São Policarpo, discípulo, olha a tradição apostólica, ó, discípulo de São João Evangelista. São João fugiu de Cerito, que era um herege da época, se dizia cristão, mas trazia heresia, como as heresias do protestantismo hoje. Olha o que São Policarpo faz semelhante com Marcião, o herege, que também se dizia cristão.
O próprio Policarpo um dia viu Marcião, que veio ao seu encontro, e lhe disse: reconhece-nos. Ele lhe respondeu: eu te conheço? Conheço-te, primogênito de Satanás. Tal era a prudência dos apóstolos e de seus discípulos, que não mantinham relação alguma, nem mesmo conversavam com os falsificadores da verdade. Segundo diz Paulo, depois de uma primeira e de uma segunda demonstração, nada mais tens a fazer com o herege, pois é sábio que o homem assim se perverteu e se entregou aos pecados, condenando-se a si mesmo. Timóteo capítulo 3, verso do 10 ao 11. Olha a patrística que eu mostrei para vocês. Olha como São João Evangelista, ele fez um procedimento que São Paulo já tinha colocado na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 6. São Policarpo de Esmino, grande Policarpo de Esmino também, discípulo de São João, fez. Porque, minha gente, a igreja ela tem que ser católica, apostólica, romana. Prestem atenção que dentro do contexto do martírio de São Policarpo, essa palavra católica que significa a universalidade, que foi falada por Santo Irineu de Lyon, por Santo Inácio de Antioquia no ano 107, que os irmãos protestantes falam que foi Constantino que assim fundou a nossa igreja e colocou este nome, católica. Olha só, ela sendo citada aqui também por Santo Eusébio de Cesareia, que nasceu ali entre 265 a 266 antes de Constantino. Olha como ele coloca, ele narrando aqui a fala de São Policarpo, que viveu muito antes disso, que era discípulo de São João Evangelista. Viveu ali pelo ano 100 e alguma coisa depois de Cristo, da ressurreição de Cristo, nosso Senhor. Olha como coloca Santo Eusébio a fala de São Policarpo em meio ao julgamento e ao seu martírio. Olha, a carta acerca deles prossegue nestes termos: terminada a oração na qual havia remunerado todos os que alguma vez encontrará, pequenos e grandes, ilustres e obscuros, é a Igreja Católica espalhada por toda a terra, tendo chegado a hora de partir, mostrando-lhe um asno, levantou-nos e levaram-nos à cidade. Aqui está falando da caminhada de São Policarpo, é um testemunho muito forte, quando ele ia ser martirizado, mas ele próprio agradeceu àqueles que conviveram com ele. O velho Policarpo morreu já ancião também, muito velhinho, agradeceu a todos nessa oração. Ele já estava preso, grandes e pequenos, ilustres, nobres, obscuros, e toda a igreja católica espalhada por toda a terra. Isso significa a universalidade da igreja. Olha, galera, isso é muito lindo demais quando você une a patrística, que é a nossa tradição viva, com as escrituras, sagradas, que é a nossa tradição através da carta, da escrita, A Bíblia, galera, ela é toda escrita por tradição. A Bíblia, ela não foi... Jesus não fez os atos salvíficos dele e aguentava escrevendo, não. É uma heresia. A Bíblia, ela foi escrita no mínimo 20 anos depois, como eu falei agora aqui, a primeira carta escrita por São Paulo, e aí foram sendo escritos os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, e no finalzinho João, e depois as cartas pastorais, as cartas católicas. Olha, se você conhecer um pouco mais da nossa fé, você que é católico, você não vai deixar nunca de ser católico. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Vou fazer 100 vídeos semelhantes a esse, ou talvez mais, explicando todas as datas que os hereges dizem que nós introduzimos doutrinas humanas em meio à Igreja Católica, e que a igreja foi fundada por Constantino. Vou chegar muito longe nesses estudos e vocês vão aprender junto comigo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Sei que não vai dar muito visualização, porque é um vídeo formativo, mas vou fazer algum vídeo de refutação de alguma palavra de algum pastor, sim, devo fazer, mas eu vou priorizar a formação nossa. Se é muito ou pouco que vão ver, eu agradeço aqueles que vão ver imensamente, aqueles que compartilhar. E peço a Deus que, se você se agradou desse vídeo, se agradou desse conteúdo, mostrei a Bíblia, mostrei a patrística, compartilhe, se inscreva no canal. Salve Maria, viva Cristo Rei. Olha, que as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra e nos guarde de todo o mal.
Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós.